Então a gente caminha hoje, né? Vai fazendo assim os encaminhamentos para a gente concluir esse nosso que eu chamaria aqui de um guia de leitura que a gente fez a esse texto do Jäger, que é esse que está aqui na minha mão, Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, né? A gente fez aí em algumas conversas, né? Hoje a gente completa a sétima conversa sobre esse livro. A gente dedicou cada uma delas, né, a um dos capítulos, é uma das conferências que aparecem aqui no texto, né? Então hoje a gente completa esse círculo, vamos dizer assim, completando aqui o ciclo, a gente faz 7 aulas sobre isso. E aí, de alguma maneira, isso não é que isso resolva, né? Muito longe disso, mas isso ajuda, talvez, quem tiver interesse, a pegar algumas referências e a poder aprofundar a sua leitura tanto no Jäger como nos autores, né? Inúmeros autores, escolas, temas, filósofos e teólogos que a gente citou aqui, enfim, que a gente seguiu o que ele falava, né? E a gente tentou aqui de alguma maneira quase que soletrar junto com vocês para poder ajudar em pesquisas futuras, né? Acho que esse é o objetivo. E hoje, nesse último capítulo, ele vai falar de um autor que ele já tinha mencionado em outros capítulos, né, mas talvez aqui de um tempo um pouco mais detido. Ele vai falar sobre o Gregório de Nissa, né, um importante autor também desse período que ele está relatando. O Gregório de Nissa, a gente comentou isso aqui também bem no início, há uma obra do Jäger sobre ele, né, chamada o Ensino de Gregório de Nissa sobre o Espírito Santo. Eu acho que ela está em alemão, não sei se ela está em outro idioma, traduzido para o inglês e outra. É uma obra que foi publicada depois de Apóstolo, em 1966, né? Publicaram essa obra. O Jäger faleceu em 1961, né? Essas conferências aqui sobre as quais a gente está falando são de 61. E aí, de alguma maneira, aparece aqui nas conferências, né? O que ele tratou, né? Sobre o Gregório de Nissa e tudo mais, né? Então, esse é um pouco, vamos dizer assim, um tema muito caro a ele, né? Um autor muito caro a ele também, que estava bastante na cabeça no momento que ele faz essas conferências. Então, esse último capítulo aqui, né? Do mesmo modo que a gente viu que tinha capítulo que ele falava mais do Orígenes, capítulo que ele falou mais sobre Clemente de Alexandria, né? Enfim, sobre São Clemente Romano. Aqui ele está falando mais sobre Gregório de Nissa. Então, isso vale a pena para a gente pontuar. E aí, quem tiver interesse, né? Vai atrás depois dessa pista, desse autor, dessas referências que estão em jogo, tá? Enfim, ele cita o Gregório de Nissa, mas em relação, é claro, ao tema principal do trabalho, a saber, né, o ideal da educação, né, o ideal da paideia. Então ele começa a perceber como é que no Gregório de Nissa, nas obras do Gregório de Nissa, aparece um pouco um conceito de educação, né? E ele começa a perceber aqui que nesse sentido, do mesmo modo que ele percebeu isso sobre o Orígenes, haveria no Gregório de Nissa mais a perceber do que a figura do teólogo, né? E quando a gente fala que mais a perceber do que o teólogo, a gente não está depreciando a teologia, pelo contrário. Ele está dizendo que por trás da teologia, ou junto com essa teologia, haveria muito mais de outras coisas, né? De filosofia, de retórica, de paideia, então teria todo um discurso por trás. Então, ao perceber a obra do Gregório de Nissa, o intuito dele aqui, como vamos dizer, estudioso clássico, né? Estudioso preocupado com esses autores dos primórdios do cristianismo do século II, ele está tentando perceber quais eram os valores que existiam aqui da paideia, quais eram os valores da formação. Por que um autor como Gregório de Nissa, e aí muitas vezes a gente vê e o acompanha como um pai da igreja, como um teólogo, se a gente lesse com outra lente, e a gente talvez se preocupasse com o tema da paideia, o que haveria para a gente perceber nesse autor? Essa é um pouco a proposta, né, que está nesse capítulo. É isso que por aí que ele vai seguir. Ele começa a perceber nesse autor uma espécie de ideal do que ele vai chamar de um ideal da virtude, né? E aqui tem uma discussão muito curiosa, porque ele começa pontuando uma coisa que literalmente coloca a gente a pensar em aspectos, vamos dizer assim, gregos, né? Ele começa a pensar que o homem poderia alcançar a virtude, a discussão sobre a virtude, ela aparece desde os primórdios. Então, se a gente pega, por exemplo, Sócrates, né?
como um personagem dos diálogos de Platão, depois os próprios diálogos de Platão, a discussão sobre a virtude ali é imensa, né? Sobre o que é a virtude, o que é praticar a virtude, o que é viver virtuosamente, enfim, todas as discussões do âmbito da filosofia. E a questão colocada ali, pontuada ali, é em que medida, né? E essa é talvez a grande questão, o homem poderia alcançar a virtude pelos seus próprios esforços. Então, aos olhos dos gregos, né, e dos gregos do período de Platão, por exemplo, isso aparece muito na história, vamos dizer, do Sócrates, né, o homem poderia se esforçar para alcançar a virtude. Ele poderia conhecer, e ao conhecer determinadas coisas, ele alcançaria a virtude. Né? Havia uma equivalência, né, entre aquele que conhece e aquele que é virtuoso. Então, aquele que sabe pratica aquilo que é bom. E, portanto, saber significaria, né, nesse contexto, praticar aquilo que é bom. Né? Muito ao contrário do que depois vai pensar São Paulo, por exemplo, nas cartas pastorais. São Paulo vai chegar a dizer que às vezes a gente sabe aquilo que é bom, mas não pratica aquilo que é bom. E às vezes a gente gostaria de praticar o que é bom e acaba praticando aquilo que é mal. São Paulo coloca esse dilema, né? E por trás desse dilema vem um pouco o problema da vontade, né? Que a gente poderia às vezes saber que alguma coisa não é boa, mas ainda assim praticar aquilo que não é bom. E por trás disso tem um aspecto que talvez envolvesse outras coisas, que é o aspecto da vontade. Então, o bem que eu gostaria de praticar, não pratico, mas o mal que eu gostaria de evitar, eu acabo por praticar. Esse é o dilema paulino. Mas aqui, né, ainda não há esse tema da vontade, que depois, por exemplo, vai ficar muito famoso no Agostinho. Né? Aqui não há ainda esse dilema da vontade. O que existe aqui é saber aquilo que é bom, é praticar aquilo que é bom. Por exemplo, Sócrates não podia ser condenado, segundo seu juízo, porque ele não sabia nada. E ao não saber nada, não pode receber sobre si nenhuma culpa. Portanto, esse é um dos argumentos centrais de Sócrates para advogar a sua inocência quando é acusado perante a cidade de Atenas. Né? Isso é importante ressaltar. Muito bem. O problema é que essa questão chega até o Gregório de Nissa. E a tese grega é essa. O homem, portanto, pode alcançar a verdade pelos seus esforços, porque ele pode conhecer, ao conhecer, praticar aquilo que é bom. Então, essa é a hipótese, digamos, grega, e digamos que vai permear boa parte da história do humanismo, ou seja, os homens são capazes de alcançar a verdade pelo seu próprio esforço. Notem que no cristianismo, e esse cristianismo que eu citava de São Paulo, isso talvez já não é mais possível porque os homens estão rompidos com a verdade. E os relatos que a gente tem nos textos sagrados vão dizer que o homem só pode alcançar a verdade se Deus vem até o seu encontro, porque ele já se encontra totalmente perdido da verdade. Ele não sabe sequer reconhecer mais o que é a verdade. Então, isso aqui talvez é um grande encontro, né? Um grande choque entre os dois mundos, né? A saber, entre o mundo clássico e entre o mundo cristão. Ou seja, um vai dizer a gente pode alcançar a verdade e o outro vai dizer a verdade só pode ser dada a nós por graça, por amor divino. Né? Muito bem, eu não vou querer entrar nessa discussão milenar, mas o que eu quero observar aqui é que num autor como Gregório de Nissa, curiosamente, isso é uma coisa que o Jäger observa com muito cuidado, num autor como Gregório de Nissa, mesmo sendo Gregório de Nissa um pai da igreja, alguém que advoga, portanto, as teses do cristianismo, ele parece ter bastante propensão a ficar próximo da tese de que nós podemos alcançar a verdade pelos nossos esforços. Então, as teses de Gregório de Nissa talvez seriam, nesse aspecto, até, de alguma maneira, vistas com reservas por outros cristãos. Porque Gregório de Nissa parece estar muito próximo dessa tese de que quando a gente conhece, a gente termina por praticar aquilo que é bom e, portanto, ser virtuoso. E aí é curioso porque a gente está falando de um autor que está no cerne do cristianismo, que é um autor cristão. Então mereceria todo cuidado, né? E o Jäger olha com cuidado essa tese. Tanto é que depois ele vai dizer que essa mesma tese que para o Gregório de Nissa recebia do Gregório de Nissa uma simpatia, é uma tese que vai receber, por exemplo, repulsa e rejeição em Santo Agostinho, é claro, né? Porque Santo Agostinho vai dizer que
a gente só pode ser alguma coisa quando a gente se encontra com Deus, né? A famosa frase que aparece nas confissões de que o coração do homem está inquieto até que se encontre com Deus, então ele não pode por si próprio fazer nada. E isso é ainda mais aprofundado no modelo protestante, onde o homem, a depender do modelo, vai ficando cada vez mais afastado de Deus, como por exemplo no modelo luterano e ainda mais no modelo calvinista, né? Então isso é muito interessante de perceber aqui nesses autores como é que essa coisa se dá, né? Então, para o Gregório de Nissa, o que seria curioso fazer uma leitura, e iria além do que a gente está querendo expor aqui agora, é em que medida o mal, para ele, também é equivalente à ignorância. Ou seja, a tese é grega. Né? Em que medida o mal, se a gente está no mal, é porque a gente ignora. Né? E aí, como que ele constrói isso é que seria um detalhe muito curioso de perceber. Então, o cristianismo, para o Gregório de Nissa, é um tipo de paideia, é um tipo de formador. Ele carrega em si um tipo de propedêutica, né? De formação específica. Então, ele acaba por fazer uma analogia entre a formação grega clássica e a formação cristã. E aqui aparece um conceito que vai ser bastante importante no Gregório de Nissa e depois vai ser usado em outros autores, chamado conceito de imitatio Christi, da imitação do Cristo. Isso já aparecia nos escritos paulinos, onde Paulo dizia que era preciso que a gente fosse imitador de Cristo como ele era. Então a ideia de imitar a Cristo. Esse modelo é aprofundado em vários místicos medievais e faz muito sucesso, por exemplo, num texto que até hoje tem inúmeras tiragens entre nós, que é um texto do Thomas de Kempis, chamado A Imitação de Cristo. Então isso vale também perceber. O conceito de imitatio Christi vai ser bastante importante e vai percorrer, vamos dizer assim, a história da vida devocional do cristianismo aparece aqui. E essa imitação é um tipo de paideia, é um tipo de escola, é um tipo de formação que deveria ter. Isso é explorado pelo Gregório de Nissa também numa obra sua sobre a vida de Moisés, né? Onde ele trata de aspectos históricos, aspectos pneumáticos, né? E ele segue literalmente aos olhos do Jäger aqui, e o Jäger observa isso, que ele está seguindo o modelo de um outro filósofo da época, que é o Fílon de Alexandria, né? Que era um judeu helenizado, né? Sobre o qual a gente andou falando em algumas das nossas conversas aqui. Então aparece aqui no Gregório de Nissa uma espécie de ascensão da alma, né? Isso ele nota aqui, eu não vou ler, mas está na página 124 para quem quiser conferir, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o início, né? Sobre essa educação. E aí, de novo, aqui ele está tentando juntar essas coisas, né? Uma educação filosófica grega e a teologia cristã, fazendo aproximações, analogias entre elas, né? Aparece ainda aqui também importante perceber, e isso porque isso foi importante em todo o texto do Jäger, né? Quem acompanhou aqui as conversas percebeu, o Jäger não está querendo necessariamente falar de teologia, e ele não está querendo discutir dogmas teológicos com esses autores, embora pudesse fazer, porque está tudo aqui. O interesse do Jäger como estudioso clássico vamos dizer assim, é um duplo pé. Um pé está na história para perceber como é que se dá a formação, como é que se dá a paideia, essa é uma das perspectivas, e a outra parte é perceber, como um estudioso de filosofia antiga, como é que acontece a questão do estilo, né? Ou seja, ele quer notar como é que é o estilo desses autores, como é que esses autores escrevem, como é que eles se portam, como é que é a retórica, como é que eles encadeiam os argumentos. Então, no fundo, o Jäger tem uma observação aqui de curioso da língua grega, de especialista da língua grega. E é perceber como é que esse argumento se encadeia, como é que ele se constrói, né? Por isso, o que ele vai fazer nesse capítulo sobre o Gregório de Nissa é, no fundo, perceber que no Gregório de Nissa você tem um retorno do homem a Deus e você tem uma fala sobre essa natureza original do homem. Isso aparece muito na página 125 em diante, para quem quiser conferir. Então essa é, vamos dizer assim, a grande tese do Jäger, né? Perceber como é que esse homem é formado, como é que esse homem é ligado a Deus, como é que a sua paideia está ligada, como é que a sua formação, a sua cultura está ligada a essa ideia da divindade, como é que isso tem que ser feito, como que era a sua natureza original, como é que Deus o fez, como é que ele se mantém, são essas questões que estão em jogo, né? E curiosamente, vale a gente perceber uma outra coisa, o Jäger usa uma expressão que para alguns pode parecer estranha. Ele vai falar de humanismo no século II.
Algumas pessoas, quando ouvem a expressão humanismo, parecem situá-la na Renascença. E parece que sempre vão situar na Renascença. Ou vão situar, pelo menos nesse contexto, né? Vamos dizer assim, da Renascença em diante. O Jäger diz que tem nesses autores, na medida em que tem a ideia de formação, na medida que tem a ideia de uma. Surge aí uma, vamos dizer, uma proposta de paideia como conceito, ele vai dizer que nesses autores existe sim uma espécie de humanismo. Ele chamaria de um humanismo cristão. A gente, quando ouve a expressão hoje humanismo cristão, a gente pensa em humanismo cristão pós-Erasmo, por exemplo, na Renascença. A gente pensaria nos humanistas cristãos dos séculos XVIII, XIX, XX, mas não pensaria no século II, né, nos primeiros pais da igreja. E ele coloca essa proposta no século II, nos primeiros pais da igreja. Isso é muito interessante. É claro que é uma tese polêmica e daria para levantar. Então ele vai dizer que o humanismo que vem depois e se autonomiza das teses teológicas, talvez não percebe a riqueza desse humanismo. Então esse foi um pouco a proposta, vamos dizer assim, do curso, né, e do que o Jäger estava querendo colocar para a gente. Eu espero que isso tenha valido para a gente poder perceber as teses, né, não, como eu estou dizendo aqui, não como uma palavra final e como assuntos resolvidos, mas que essas coisas resultem e nos ajudem no interesse de ir atrás dos autores que o Jäger levantou. O primeiro objetivo nosso é ler o Jäger, mas não apenas lê-lo, ler as fontes com as quais ele se deparou. E aí, para poder fazer um rascunho e desenhar um pouco os temas com os quais ele se depara, né? A saber, o cristianismo e a paideia grega. Ok, gente? Obrigado. Ótima oportunidade essa de falar com vocês um pouco mais do que a gente gosta. E eu espero que isso faça com que mais gente goste desses temas e dessas investigações também.